está no canal Mapa do Dia com o pastor Oswaldo Lima. Hoje é sábado, 5 de julho de 2025. Olha, hoje você vai encontrar respostas para aquelas dúvidas que sempre param na nossa mente. Será que Deus existe? Quanto que Deus se importa comigo? Sou eu capaz de liderar? Sou eu capaz de dirigir esse projeto? Por que eu e não outro? Senhor, se o Senhor puder chamar outro, por que eu? Eu abro mão. Nós encontramos na lição de hoje aspectos claros que mostram que quando Deus chama, Ele capacita. E às vezes o capacitar de Deus significa desprezar tudo aquilo que você traz como herança e como educação e apresentar um outro modelo de liderança. É isso que aconteceu com Moisés. A lição de hoje e dessa semana vai falar sobre esse encontro de Moisés com Deus, que muda toda a história. A lição de hoje traz por título A Sarça Ardente. E eu gostei demais como o autor escolheu Êxodo 3, 7, 8, e como esse verso pode nos ajudar a entender o contexto e com quem Moisés realmente estava conversando. Então o Senhor continuou: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores. Conheço o sofrimento do meu povo, por isso desci a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios e para fazê-lo sair daquela terra e levá-lo para uma terra boa e ampla, terra que emana leite e terra que emana mel. Bom, é interessante a gente perceber como Deus se aproxima de Moisés. Quem era Moisés antes desse encontro e antes dos 40 anos no deserto? Certamente Deus quis se apresentar a Moisés como uma figura milagrosa, uma sarça que se queimava, mas não se consumia. Moisés, pelo pouco entendimento que tinha dessa questão, ele pôde perceber: isso é um milagre, é algo diferente. Tanto é que ele se aproxima para ver o que estava acontecendo, que fenômeno era esse de uma sarça ardendo que não se queimava. E quando ele se aproxima, a ordem divina é: tira as sandálias dos pés, porque o lugar que você está pisando é terra santa. E isso já foi um ponto diferencial, inicial para Moisés. Ali, com humildade, ele se prostra diante daquela cena e ele percebe que é Deus. Então, nós encontramos aqui a fala de Deus. E nessa fala de Deus, a gente encontra as características espirituais de um Deus cuidador, amoroso e que quer preparar alguém para a liderança. Eu gosto dessa expressão, Deus falando: eu vi a aflição do povo. Não do povo, do meu povo. Aqueles escravos do Egito, que ninguém dava nada, que os egípcios desprezavam, matando, querendo matar e matando realmente todos os descendentes de sexo masculino que ele pôde, não podendo fazer mais porque as parteiras temeram o Senhor. Deus viu a aflição, Deus vê a aflição que você passa, Deus vê as angústias que você está passando, Deus vê as minhas angústias. Deus é um Deus que vê. Ouvir, além de ver, Deus ouve. Deus ouve quando você clama por causa das suas aflições, por causa dos seus feitores. Um Deus que vê, um Deus que ouve, é um Deus também que conhece o sofrimento do meu povo. E é um Deus que desce para livrar. Que interessante isso, né? Nós não estamos adorando um Deus qualquer. É um Deus cheio de qualidades, é um Deus vivo, diferente dos deuses egípcios que não tinham nada para oferecer, mas precisavam receber. E para estes, eles levavam comida,
faziam sacrifícios até humanos, como nas outras culturas posteriores. E assim, Deus é diferente. Deus desce até onde a gente está, para nos atender. E quando Deus faz o chamado para Moisés, ele está apontando o seguinte: quando ele chama, ele muda a direção da nossa vida. Quantas e quantas histórias nós temos de pessoas que foram chamadas por Deus, estavam indo numa direção, tinham um curso, uma formação e agora foram para outra banda. Porque Deus muda. O caminho de Deus é sempre a melhor rota. Não há nada melhor do que o caminhar de Deus. E o Senhor, que estava na sarça ardente, Ele é o mesmo Deus que está chamando para uma tarefa específica. Moisés, você vai libertar meu povo. O Moisés já tinha fugido disso. Ele estava lá no Egito, quis fazer algumas coisas conforme as suas próprias forças, mas Deus disse: agora não, agora você vai. O Senhor estava chamando para uma tarefa específica. Moisés no início relutou, disse não, mas depois recebeu bem essa nova realidade. Então aqui nós encontramos que nós podemos servir a Deus de muitas maneiras, mas nós temos que seguir o chamado e fazer o que Ele deseja para ter uma existência satisfatória. Seria tolice seguir nosso caminho quando Deus mostra outra direção. É o caso de Moisés. A ordem divina dada por Deus a Moisés encontra Moisés um homem sem confiança em si, tardo no falar e ainda tímido. Mas Deus o abençoou e depois desse encontro com o Senhor, Deus o transforma em uma pessoa eloquente, esperançosa, senhor de si e bem adaptado para a maior obra que já foi entregue a um ser humano. Antes desse encontro com Deus, Moisés tinha um caráter impetuoso, ele tinha uma natureza voluntariosa, e aí no Egito Deus o coloca para cuidar, como deixar de ser o chefe militar do rei, da nação, e agora ele tem que receber a atenção, dar atenção a fracos, aprendeu a cuidar das ovelhas, dos fracos, tratar dos doentes, procurar os perdidos, suportar os rebeldes, proteger os cordeiros e nutrir os idosos e frágeis. Do homem mais impetuoso e bravo do Egito, Moisés se torna o homem mais manso da terra. O que Deus fez por Moisés pode fazer com você também. Não vá para outra direção. Se Deus está te chamando para uma direção, essa é a direção a seguir. Deus o guie, faça de você uma bênção, que essa lição dessa semana possa lhe ajudar muitíssimo a compreender várias questões sobre Deus, sobre você mesmo, sobre o chamado que Deus tem para você. Vamos orar. Dá-nos a graça, Senhor, de sermos felizes, fiéis, prontos a obedecer ao Senhor, a seguir os teus passos, porque o Senhor é um Deus maravilhoso. Dá essa graça em nome de Jesus. Amém, Senhor. Eu sigo o mapa do dia e você?